trabalho muito com improviso, né? Posso falar de uma gafe? Qual? Delas, minhas? Pô, tenho várias, a gente pode falar sobre elas. Posso aqui. falar sobre uma? Fala, qual? A do pegador de bola. Pegador de bola, eu poderia falar acho que isso aí. Eu aquela vou falar lá sobre é... ela. Eu vou falar sobre essa com você, porque eu ia entrar nesse contexto. Ela ficou muito marcada essa daí, pegador de bola. A história é a seguinte, Você sabe cara. quando é isso? Eu trabalho... Todo mundo sabe. Isso aí é internacional, pegou, o mundo sabe. E o negócio é o seguinte, eu trabalho muito com improviso. Muito com improviso, a gente já falou sobre isso aqui, muito. E me dá prazer e tal. E o improviso... É risco. Claro, é risco. Claro. E assim, e tudo para fazer diferente, você sabe muito bem, você é da área da publicidade, você sabe, tudo para você ser diferente, inovador, criativo, você vai tomar risco. Tem que arriscar. Você tem que arriscar. Jeito, e arriscar você vai errar. Você vai errar. Então, assim, eu tento ser diferente, às vezes, tem hora que eu desisto, falo assim, meu, dá um trabalho danado isso, porque depois, quando você erra, ou às vezes até mesmo quando você acerta, dá um trabalho, dá trabalho, tanto para você opinar, para você criticar, para você, tanta coisa que dá trabalho, as pessoas acham assim, pô, é tranquilo, vai lá. Não, mas é um preço que eu pago. Eu pago um preço muito alto, internamente, externamente, por várias coisas. Não por esse caso específico, mas por várias coisas. Desde de uma crítica a determinada coisa, né? Desde de uma pergunta, de repente, feita de uma forma diferente. Não tenho. Vai ser difícil você falar, mas... Não, mas eu falo com tranquilidade. Isso é uma coisa que me chama atenção, cara. Não. Quando eu fazia o programa, que era desse tamanho dentro da rádio, uma vez eu perguntei assim, eu posso falar qualquer coisa? Porque eu só comentava. Não tinha pressão nenhuma. Eu podia falar o que eu bem entendesse. Deixa eu terminar e depois a gente entra no seu capítulo, porque pra mim é um prazer. Até porque não existe mesmo, assim. As pessoas não acreditam, acho que não, mas não é. Não é. Então, assim, me lembra disso, depois eu vou falar, mas eu quero falar desse caso específico aí dos erros, do improviso, dos acertos e tal. Assim, então, essa questão, ela me custa muito. Só que eu já tentei várias vezes, falei assim, não, cara, é muito mais fácil pra mim não fazer. E como é que é o book? By the book. Eu leio ali, eu viro pra essa câmera, falo isso, viro pra cá, falo... Pra mim é muito mais fácil. Vai pingar no meu bolso igual. Só que eu não consigo ser diferente. Já tentei várias vezes querer ser diferente e não consigo. Vida vai ser um saco. Então assim, eu não consigo. Então é o meu jeito, eu sou assim. E aí vou continuar pagando preço e administrando, torcendo para que eu mais acerte do que erre. É isso que eu tento fazer. Nesse caso específico, o que foi? Eu sempre fiz isso. Tá lá um repórter fazendo uma pergunta para a pessoa, tava lá, eu já falei isso, falei em poucos lugares. Falei uma vez isso no programa Fim de Expediente com o Dan Stubo na CBN, eu contei essa história e conto aqui de novo para vocês, publicamente. O que aconteceu ali naquele dia? Tinha um repórter entrevistando. Na hora que eu vi aquele garoto com a camiseta do clube, eu falei, poxa, o que eu queria ali? O que eu queria? E falo com a maior tranquilidade do mundo. Eu queria capitalizar aquilo para mim. O que eu queria? Fala para ele, pergunta para ele se ele vai estar lá no clube hoje, se ele é um dos pegadores, porque eu falei, ele vai chegar, ele vai na cabeça dele e fala assim, cara, é o jornal do Rodrigo, porra, eu conheço o Rodrigo. Entendi. E aí, pô, o Rodrigo é legal, o Rodrigo é um cara bacana, porque realmente ele tá aqui junto com a gente no metrô, ele conhece as pessoas, ele conhece todo mundo, e é real. Porque ele tava com a camisa do clube, então ele é funcionário do clube, óbvio. Nem passou pela minha cabeça. Na hora que eu olhei aquela pessoa com aquela camisa do clube, pra mim era um daqueles garotos que sempre estão comigo todos os dias. E o que eu queria com aquilo? Que ele soubesse, porque na minha cabeça eu tinha certeza absoluta que ele era um pegador que tá sempre junto, que ele soubesse que era o jornal do Rodrigo, que a gente tava em comunicação e falar, pô, Rodrigo, aí Rodrigão, legal, beleza, como a gente joga todo dia o tênis. Ele poderia ser azul, poderia ser branco, poderia ser verde, poderia ser a cor que isso fosse. Nada a ver, isso eu acho que é uma cagada. Eu tenho uma tranquila que eu faria a mesma coisa. Sim. As pessoas não vão acreditar, falar, tá inventando essa história, mas não, eu tô falando da minha tranquilidade, da minha consciência. Ligado. Então assim, o que aconteceu ali? E aí, o que aconteceu naquele foi isso, eu falei assim, pergunta se ele tá lá no clube. Aconteceu que ele não era um dos pegadores. Eu me enganei. E não é porque eu fui perguntar se era pegador, porque eu nunca, cara, meu mundo ali sempre foi o mundo do tênis. Ele virou e falou assim, não, eu sou um atleta do polo. E beleza, as pessoas fizeram a leitura de que eu só fiz a pergunta porque ele era negro. E na verdade, poderia ser o que fosse, eu não faria a pergunta. E aí, quer ir além disso, pra você ver como é que são as coisas? E beleza. E aconteceu isso, fui lá, deu meu posicionamento. Na hora o que acontece? Não, na hora que ele falou polo, no mundo que a gente vive... Você sacou, vai dar merda. Não, na hora que ele falou polo no mundo que a gente vive, eu falei, pronto. Isso aqui já vai virar. Isso aqui já vai virar um caso. Já vai virar um caso. Daí terminou a conversa, não sei o que. Eu fui lá depois falei, gente, falei no ar ainda, logo na sequência. Falei assim, não existe nada aqui dessa questão de racismo e tal. Como nunca existiu. E não reconheço nem racismo estrutural. Numa boa, eu sei o que é racismo estrutural, mas eu não reconheço. Numa boa que eu não reconheço essa questão do racismo estrutural. Aí, o que aconteceu depois? Porque a história não acaba aí. E esse é o ponto importante. Eu fiz questão depois, é claro, depois de você ser acusado, e até hoje e sempre vai ser, talvez, seja lá, mas as pessoas acreditem no que elas quiserem. É a cabeça delas. Eu tenho a minha consciência tranquila. Então, assim, depois de chorar e a mãe não ver, porque você está sendo acusado de uma coisa que você não reconhece, que você não é, eu procurei ele, eu quis encontrar ele. Ah, você foi atrás. Que legal. Chamei isso e não tornei público para ninguém. Não tem uma foto disso, não vai ter porque eu não permiti. Não contei isso na altura e estou contando agora
em poucos casos, porque eu acho importante de vez em quando trazer essa questão para as pessoas. Eu procurei ele, e aí tem testemunhas, porque eu fiz questão que tivesse o técnico do polo, o técnico do tênis, todo mundo que pudesse ser envolvido de testemunha junto para promover esse encontro. E aí 2 coisas que aconteceram são marcantes nesse momento. Primeiro, que quando eu cheguei ele veio pedir desculpa para mim. A primeira coisa que ele falou, e eu falo isso claramente, porque você pode ouvir ele agora e ele vai comprovar isso. Pelo tamanho do caráter dele, eu tenho certeza absoluta. Nunca pedi isso pra ele, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Ele veio pedir desculpa pra mim. Eu falei, por que você tá pedindo desculpa pra mim? Eu vim pedir desculpa pra você. Ele falou, não, pelo que você tá passando. Porque a pergunta que você me fez, eu respondi com a maior naturalidade do mundo. Sim. Se fosse um pegador de bola, eu ia falar, puta, pegador de bola, que legal que eu sou um pegador de bola. Sim. E beleza, onde tá estabelecido o preconceito? Na minha pergunta ou na pessoa que acha que pegador é diferente de atleta? Então, assim, qual é o ponto da história da discussão? E mais, daí só pra descontrair, conversa vai, conversa vem. No final das contas, ele chega pra mim e fala assim, Rodrigo, obrigado por tudo que aconteceu. Eu falei, por quê? Obrigado. Ele pediu desculpa, depois veio agradecer. Por quê? Nunca tanta mulher deu bola pra mim no Instagram. Ele é o jogador de polo mais desejado do Brasil. Então assim, mas rindo. Eu falo isso com a maior naturalidade e clareza. Então, na boa, cara, que mundo a gente vive?